Opa, beleza? Dando continuidade à série de exercícios fáceis do Elite Code. Hoje a gente vai resolver o exercício 961, que é um exercício sobre arrays e contagens. Bom, é um exercício que teve quase 500 mil de tentativas. Ele tem 30% de reprovação, ou seja, 200 mil pessoas erraram esse exercício, foram reprovadas. E bom, bora para o exercício aí, vamos explicar o que que é dado, o que que é pedido. Então, eu esbocei aqui os três exemplos que é dado no exercício, né? E o primeiro exemplo, né, mostrando aqui o que que é dado, né? É dado para a gente um array, que é um array denominado como nums, e é nada mais nada menos que uma lista, né? E a gente tem que retornar o número que é mais recorrente nessa lista. E por uma implicação, uma condição do exercício, né? É uma característica do exercício. Esse número ele aparece na metade das vezes, na metade da ele representa metade dos números da lista. Então, por exemplo, o número, se a gente observar bem aqui, o número 3 ele aparece duas vezes, né? Ele aparece duas vezes. E é o número 3 que a gente vai ter que retornar, porque ele é o número mais repetido na lista. E por coincidência ou não, não é coincidência no caso, ele representa metade dos números da lista. Então, se a gente pegar a lista que ela tem um tamanho 4, ou seja, tem 4 números, o número 3 ele está na metade dos números da lista. Ele aparece duas vezes. Isso é válido para os outros exemplos também. Se a gente pegar o segundo exemplo, aqui são 6 números, né? São 6 números. Se a gente dividir por 2, a gente vai ter um valor n igual a 3, né? Que é o que ele dá no exercício. E se a gente observar bem, o número 2 aqui aparece 3 vezes, que é o valor de n. E a gente simplesmente só tem que devolver o número que é mais repetido, né? O número que aparece mais vezes na lista e ele representa metade dos números da lista, né? No exemplo 3, só apagando aqui só para ficar mais clean, no exemplo 3 seria o número 5, que ele aparece 4 vezes numa lista de 8 números. Então a gente aqui retornaria o número 5. Então aqui a gente retornaria o número 5, aqui a gente retornaria o número 2 e aqui a gente retornaria o número 3. Bom, é isso que é pedido. E agora vem os segredos, né? Os truques para a gente codar aqui e fazer o exercício. A primeira coisa que eu tenho em mente é importar uma biblioteca chamada Collections, e nela a gente importa uma classe chamada Counter. Bom, vamos lá, from Collections, importando a biblioteca Collections, a gente importa a classe Counter. Essa classe permite a gente fazer muita coisa, ela é uma mão na roda. Ela vai facilitar muito pra gente codar esse exercício e formular a quantidade de números que se repetem. Isso vai facilitar muito pra gente, então se é a primeira vez que você tá vendo essa classe, não se assuste, vai ficar bem claro aqui o que que a gente vai fazer. Eu vou debugar aqui também para ficar claro. Então, primeira coisa é criar uma variável counts, por exemplo, a gente pode criar uma variável counts e chamar a classe counter. Então a gente chama a classe counter, usa como argumento a lista nums, que é a lista que é dada no exercício, né? Que seriam essas listas, né? Então a gente usa como argumento a lista. E a counts, nada mais nada menos que vai ser um dicionário. E esse dicionário vai estar contabilizado a quantidade de vezes que cada número aparece. Então, se a gente usar outra propriedade aqui da counts, a gente pode fazer assim, mais comum, mais comuns, vai, que é uma outra variável. A gente chama ela, a gente cria essa variável e chama a variável counts que a gente havia criado e põe uma função chamada most common, que é outra função da biblioteca collections, e ela está englobada na classe counter. Quando a gente usa essa função, eu vou debugar aqui para mostrar o que está rolando. Então vamos lá, só debugando a classe aqui para a gente mostrar o que está acontecendo e vai ficar entendido. A gente pega vamos usar o exemplo que ele dá, o primeiro exemplo, que é 1, 2, 3, 3, e vamos mostrar o que está acontecendo aqui. Se a gente retornar o mais comuns, né, que é a função most common, olha o que acontece aqui. A gente recebe aqui
a gente, opa, aqui, a gente recebe aqui, repara, o número 3 ele aparece duas vezes na lista, né? Se a gente observar bem aqui, o número 3 aqui aparecendo duas vezes. E o número 2 e o número 1 aparecem uma única vez, somente uma única vez. E o que a gente tem que retornar é justamente o número 3, né? Então a gente pega aqui, a gente pega o mais comuns, né? Que é o most commons por trás da função, né? A gente pega o mais comum e pega o primeiro índice, né? Que seria o 3 e 2, e retorna o primeiro item do primeiro índice. Então a gente retornaria 0, 0. Se a gente clicar aqui, dá 3. A gente pode usar os outros exemplos aqui para ver como deu bom também. Vamos usar esse exemplo aqui que é maior, que é do terceiro exemplo aqui, que seria esse último exemplo aqui, né? Que a gente teria que retornar 5, né? Então, olha o que está acontecendo aqui. Se a gente dá play aqui, deu 5. Se ficar estranho aqui, só para mostrar os mais comuns, aqui ó, estão todos os números e eles contabilizados. Então, olha, o 5 aqui aparece 4 vezes, que é justamente a metade de números da lista. Então, se a gente põe esse fator indentando o primeiro índice, né, e o primeiro número, né, deu 5 aqui. E o exercício é esse e tá completo. Vou tirar essa parte aqui de debugar, só para deixar mais clean. E é esse exercício, são 3 linhas. Recapitulando, primeiro a gente importa a biblioteca counter, cria a variável, que é um dicionário, e aplica a função most common, que a gente vai ter os por ordem, os números mais repetidos subsequentes, né? Então, nesse caso, a gente vai retornar o primeiro do índice, que é o índice 0, né? Que é o número que está mais repetido. E a gente usa esse segundo 0 aqui para retornar a posição do número no índice. Bom, o exercício é esse. Espero que tenha ficado claro. Bora pro LeetCode aqui. Vamos ver se deu bom. É a primeira vez que eu estou fazendo ele. Mas pelo processo lógico e eu já estar familiarizado com essa classe, eu acredito que vai dar bom. Então, primeiro vamos rodar os exemplos, que foram os exemplos que eu esbocei, que é o do próprio Lit, deu bom. Agora vamos ver todos os casos de teste, né? Bastante gente errou esse exercício. Tomara que a gente não erre também. Vamos lá. Aí sim, deu uma otimização legal. Estamos na frente de muita gente aqui. A forma que foi mais feita foi usando laços. Eu acho que laço é mais trabalhoso, é mais confuso usar laço para fazer esse exercício. Então, tem que importar a biblioteca collection, só que usaram o default, né? Que é uma forma de você percorrer com laço. Eu gosto mais da nossa forma. Vamos ver códigos mais lentos. Ó, esse aqui foi bem mais trabalhoso. Eu gosto mais da nossa forma, que é 3 linhas, né? Se a gente pegar aqui, são 3 linhas, nada mais, nada menos que isso, né? E são 2 processinhos aqui simples que deixam o exercício otimizado e claro. Então fica por aqui, até uma próxima. Valeu, Code Comigo, falou!